Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui na nossa série de estudos sobre Efésios e hoje vamos acabar o estudo de Efésios, Efésios capítulo 6. São 20 e poucos versículos, né? 21 versículos, 23, 24 versículos de Efésios. Eu tenho certeza que nós vamos extrair lições preciosas, abençoadas para o seu e para o meu coração, tá bom? Então vamos que vamos, abra o seu coração, deixa eu falar com você nessa manhã, o Senhor. Abra o seu coração, deixa Deus falar conosco através das Sagradas Escrituras. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, não contém erros nos seus escritos originais, ela é infalível, ela não falha, ela funciona de verdade e ela é viva e eficaz. Ela tem a vida de Deus e é eficaz porque funciona na medida em que aplicamos ela no nosso dia a dia. Ela é maravilhosa, ela é toda suficiente, inerrante, infalível. Então creia na palavra de Deus, abre o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco através das Sagradas Escrituras. Efésios 6:1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com toda intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. A paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, Patrícia Genovei, que está aqui conosco, conectada. Que Deus abençoe no nome de Jesus. O tema de hoje, do nosso estudo de hoje, Efésios capítulo 6, de 1 a 24, a batalha final. A batalha final, relacionamentos santificados e armadura de Deus. É interessante que nós chegamos aqui ao final do capítulo 6 de Efésios, uma carta poderosa, um epílogo aqui poderoso que une dois temas aparentemente desconectados: relações humanas e batalha espiritual.
É interessante que Paulo faz essa transição de forma magistral. Ele mostra que eu e você não podemos vencer o diabo se estamos perdendo a guerra dentro das nossas próprias casas. A vida cristã é uma guerra e a santidade nos relacionamentos é um campo de treinamento para o conflito espiritual. Efésios 6 nos convoca para a realidade da batalha, nos equipa com a armadura de Deus e nos lembra que a nossa força não está em nós mesmos, mas no Senhor e no seu poderio. Hoje, então, juntos aqui veremos como viver em submissão e amor no lar e como nos levantar firmes contra as astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Então, o primeiro destaque que nós trazemos aqui é o campo de treinamento, as relações santificadas no lar e no trabalho, o campo de treinamento. Paulo conclui essa sessão com submissão mútua, lá em Efésios 5:21, aplicando-as às 3 pares de relacionamento fundamentais na sociedade antiga. É interessante que o evangelho não destrói a estrutura social, mas transforma a estrutura social de dentro para fora, infundindo-a com novos motivos cristãos. Primeira relação, filhos e pais, de 1 a 4. Aos filhos, obedecei vossos pais. Ou seja, a obediência é o dever principal dos filhos. É um mandamento no Senhor, ou seja, um princípio divino, imutável, atemporal. Paulo oferece 2 razões. Primeiro, porque é justo. É a ordem natural estabelecida por Deus. Segundo, porque o primeiro mandamento com promessa, uma vida longa e abençoada na terra. Aos pais, ele diz, não provoqueis os vossos filhos à ira. Ou seja, aqui ele está trazendo um equilíbrio divino. Aos pais é ordenados que não criem seus filhos com autoritarismo, com humilhações, com favoritismo, com frustrações, provocando neles ira. Não, em vez disso, devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isto é, uma correção que não é arbitrária, mas baseada nos princípios da palavra de Deus, feita com muito amor e com propósito, através do discipulado dos nossos filhos. Depois surge a relação servos e senhores, de 5 a 9, aplicado hoje à relação empregados e empregadores. Aos servos e os empregados aqui, obedecei vosso Senhor. Paulo eleva o trabalho secular à categoria de adoração a Deus. O empregado cristão deve trabalhar com temor e tremor, ou seja, com seriedade, com respeito, com sinceridade de coração, sem fingimento, mas com integridade, como a Cristo. Esse é o motivo supremo. O patrão terreno pode não ver, mas Cristo sempre vê, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não servindo à vista, ou seja, não apenas quando estamos sendo observados, mas como servos de Cristo. A recompensa final não vem do homem, mas do próprio Senhor Jesus. Já os senhores, os empregadores aqui, fazei o mesmo para com eles. Aos líderes é ordenado que tratem seus empregados com a mesma dignidade e respeito. A ameaça do poder é neutralizada por uma verdade. Para vós também há um Senhor nos céus, e ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, um empregador cristão prestará contas a Deus por como tratou aqueles que estavam sob a sua tutela, sua autoridade. Segundo lugar, o campo de batalha, a realidade do conflito espiritual. Do versículo 10 ao 13, vemos aqui que a carta muda de tom drasticamente. Paulo revela a verdadeira guerra por detrás das lutas cotidianas. No versículo 10 ele usa o termo finalmente, e esta é uma conclusão prática de toda a exortação do livro de Efésios. Tudo que foi dito sobre andar em amor, luz, sabedoria, só é possível com o poder que vem a seguir. Versículo 10 ainda mesmo ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força não é nossa, é de Deus. O verbo fortalecei-vos, donamó, no grego, no original, está no passivo, significa deixai-vos ser fortalecidos. É uma rendição ao poder de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus significa que a armadura é de Deus. Foi forjada por ele, pertence a ele. Revestir-se é um ato deliberado e diário de vestir-se com os recursos que Deus providencia para nós. E o objetivo, ele também fala no versículo 11 aqui. Ele diz,
para poderes ficar firmes, versículo 11, 13 e 14, note que o verbo é repetido, ficar firmes, 3 vezes. A guerra já foi vencida por Cristo na cruz. Nossa missão não é conquistar o território, mas resistir e manter o terreno que Cristo já conquistou. O inimigo aqui fala das ciladas do diabo no versículo 11. O nosso inimigo não é carne nem sangue, não lutamos contra pessoas, mas sim contra principados e potestades, hierarquia de demônios, poderes organizados do mal, dominadores deste mundo tenebroso. Fala de forças espirituais que influenciam sistemas, culturas e nações. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais, fala da localização da batalha, que é o reino espiritual, mas os seus efeitos são sentidos na terra. Então, a razão para toda essa preparação é clara, para que possamos resistir no dia mau, o dia de provação, o dia de tentação, o ataque espiritual. E depois de ter feito tudo isso, possamos ficar firmes e inabaláveis no Senhor. Terceiro lugar, a armadura, os recursos divinos para a vitória, do versículo 14 ao 20. Paulo detalha cada peça da armadura, sendo uma metáfora para as verdades do evangelho aplicadas na nossa vida. O cinturão da verdade, versículo 14, fala do cinto que sustentava a armadura. A verdade é tanto a verdade objetiva das Escrituras, quanto a sinceridade subjetiva do nosso caráter. É o fundamento de tudo. A couraça da justiça, a couraça protegia o coração e os órgãos vitais. A justiça refere-se tanto à justiça imputada por Cristo, a nossa posição diante de Deus, quanto à justiça prática que vivemos, as nossas ações corretas diante de Deus e dos homens. O pecado não confessado é um golpe no coração. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz, do versículo 15, fala dos calçados do soldado romano, que davam firmeza e boa mobilidade. Estamos prontos para proclamar o Evangelho da Paz, que nos dá estabilidade à nossa própria vida e nos move em missão, mesmo sob os ataques do inimigo. O escudo da fé, do versículo 16, o escudo túreos, é grande o suficiente para cobrir todo o corpo. Era usado para apagar os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são dúvidas, acusações, tentações, pensamentos ímpios que tentam afetar a nossa mente e o nosso coração. A fé é a confiança prática nas promessas de Deus que extingue essas setas, esses dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação. O elmo, o capacete, protege a mente. A salvação como capacete é a certeza da nossa libertação, passada, presente e futura em Cristo. Protege-nos também das dúvidas sobre o nosso valor, sobre a nossa identidade, sobre a nossa segurança em Deus. A espada do Espírito, versículo 17, parte B, essa é a única arma ofensiva. A espada é a palavra de Deus. Não a Bíblia como um livro fechado, mas a escritura específica, apropriada pelo Espírito Santo e aplicada no momento certo, contra as mentes do inimigo. Como Jesus fez no deserto, usou a palavra não para se beneficiar, mas sim para também atacar o inimigo através da palavra de Deus. É uma arma de ataque, a espada do Espírito. A oração é a atmosfera desta batalha, do 18 ao 20. A oração não é uma peça da armadura, mas é uma atmosfera na qual toda batalha é travada. Então devemos orar em todo tempo, com toda oração, diversos tipos de oração, no Espírito, vigilantes por todos os santos, ou seja, a oração é o oxigênio do soldado de Cristo. Paulo pede oração por si mesmo, não por conforto, mas por ousadia para falar, mesmo diante de cadeias e grilhões ou prisão. Então, Efésios 6, para nós fecharmos, é um chamado à vigilância e à dependência de Deus. Primeiro, comece em casa. Você não pode ser um guerreiro espiritual vitorioso lá fora se você é um derrotado no seu lar. Honre a Cristo com as suas relações familiares e profissionais, em santidade prática, porque a santidade prática é o alicerce para a guerra espiritual. Segundo, reconheça a batalha, não seja ingênuo. Nossa luta real é contra o inimigo astuto, então pare de lutar contra pessoas, identifique o verdadeiro inimigo por detrás dos conflitos.
Terceiro lugar, vista a armadura diariamente. A armadura de Deus não é colocada automaticamente, é uma disciplina diária. Cada manhã, conscientemente, revista-se da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação e da palavra de Deus. Em quarto lugar, ore sempre. A oração é a nossa linha de comunicação vital com o comandante dessa guerra. É a força que capacita todas as outras peças. Então, ore sozinho, mas ore também com outras pessoas de Deus para fortalecer a sua fé. Em quinto lugar, mantenha a sua posição. Lembre-se, a ordem é ficar firme. Fique firme. A vitória já é nossa, em Cristo. Resistimos confiantes de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então a carta termina como começou, com graça. Que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. 24, versículo 24. E essa graça de Deus que nos chama, nos salva, nos santifica e nos fortalece para a batalha. Então que vivamos nessa graça até o fim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um abração para toda a nossa turminha que está aqui, Patrícia Genoveia, Rachel Ferri, Ana Paula Rossi, a Regina Ribeira, Renata Gazi Barros, todos esses que estão aqui, que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de vocês. Hoje fechamos então nosso estudo sobre Efésios. Efésios capítulo 6. O nosso tema hoje foi a batalha final, relações santificadas e armadura de Deus. Primeiro pontinho, o campo de treinamento, relações santificadas no lar e no trabalho, dos versículos 1 a 6. Segundo princípio que aprendemos, o campo de batalha, a realidade do conflito espiritual, dos versículos 10 a 13. Terceiro pontinho que aprendemos, a armadura de Deus, os recursos divinos para a vitória, do versículo 14 ao 20. E por último, fechamos com a aplicação final. Comece em casa, reconheça a batalha, vista a armadura de Deus diariamente, ore sempre e mantenha a posição. Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar pela sua vida. Pai, nós estamos aqui diariamente, pregando a tua palavra, ensinando os princípios, lições valiosas, os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor para nós. Obrigado porque a tua palavra nos renova, nos revigora, nos abençoa em todas as coisas. Pai, que o Senhor continue a nos abençoar. Através da tua palavra, vivifica o teu povo, a tua casa, a tua noiva, aviva a tua obra. Mantém, Pai, os corações com as chamas acesas. Aqueles que estão se apagando, Pai, aqueles que estão se desviando, aqueles que estão, ó Deus, fugindo da tua presença, do Senhor, da tua graça bendita. Toca-os com teu Espírito Santo, Pai. Nós não aceitamos ovelhinhas se desviando, se separando. Ó Deus, fugindo da tua presença, traga-os de volta com teu Espírito, com os teus anjos, ó Deus, traga novas pessoas também, em nome de Jesus. Abençoa aquele que está me ouvindo, Pai, seja a tua graça sobre eles, a tua unção sobre as suas vidas. Fortalece-nos do Senhor e na força do teu poder. Coloca sobre nós a armadura descrita em Efésios 6, para que possamos resistir o dia mal e, tendo vencido todas as coisas, permaneçamos inabaláveis diante do Senhor. Traz a resposta, o milagre, a bênção, a tua presença abençoadora, Pai, vivifique, manifeste-se na vida e no coração de cada irmão e irmã. Tira, Pai, toda tristeza, angústia, problema, Pai, todo e qualquer tormento, opressão maligna. Vai caindo por terra sofismas, dardos inflamados do maligno, mentiras, engodos, enganos de Satanás. Vai arrancando, tirando, em nome de Jesus. E a tua graça bendita seja espalhada por todos os corações. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça de seguir o nosso canal, PR Giovanni, onde também você pode fazer uma assinatura, ser assinante do nosso canal no YouTube, receber conteúdos exclusivos para você. Dá um joinha, aperta no sininho, siga aqui embaixo, escreva aqui embaixo, no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, mídias sociais, os dias da igreja, horário de culto, endereço do nosso ministério também, todas as informações e as informações para contribuição. Se você sentir no coração o desejo de cooperar nessa obra linda que Deus está fazendo, nós agradecemos o carinho, o afeto. Lance a sua semente sobre as águas e você vai ver o que Deus vai fazer. Lance com propósito, lance com fé.
e você vai ver que a graça e a paz de Deus estará manifestando graça e glória sobre a tua vida. Amém? Quero mandar um abração para a tia Lu também, preciosa, que está conosco aqui conectada. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, tá bom? Não esquece de escrever no comentário de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, o que você precisa mudar na sua vida e também pedidos de oração, coloca aqui nos comentários, estaremos orando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.